Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Olha só que maravilha! E hoje, gente, entraremos no capítulo 19. Cada dia que passa, estamos indo, né? Já lemos tudo isso aqui e ainda falta isso aqui. Então vamos para mais um capítulo maravilhoso. Caso vocês não lembrem, no último capítulo a gente falou um pouco sobre a alimentação de nosso lar e como funcionava, né? Caso vocês não saibam, o André Luiz está passando um tempo na casa do Lísias, que era o enfermeiro dele quando ele estava no hospital, lembra? Então, o Lísias, muito legal, eles fizeram muita amizade, né? Eles fizeram muito bem, assim. Aí o Lísias chamou e ele foi. E aí ele tá lá agora com a mãe do Lísias, né? Enquanto o Lísias e os amiguinhos dele e a noiva foram lá pro campo da música. E aí o André Luiz ficou lá com a mãe do Lísias, que é a Laura. E tem um outro personagem aí, no caso a neta, né, da Laura. E aí o André Luiz vai conhecer, a gente vai entender um pouco mais. O nome do capítulo é A Jovem Desencarnada. Então vamos lá. Já curtam, tá? Deixem o like, comentem da onde vocês estão aí, da onde vocês estão falando, se vocês gostaram, o que vocês acham desse capítulo, né? E compartilhem, tá? Lembrem-se que divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz, ok? Então vamos para mais um capítulo. A jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei. A dona da casa, ou seja, o André Luiz perguntou para a Laura, né? Por enquanto, alimenta-se a sós. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia é a inquietação, emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então, olha só, a neta ainda não pode comer com os outros ali porque ela tá um pouco perturbada, ela não tá bem, né? Ela voltou recentemente pro plano espiritual e ela não tá legal, ela não tá bem, né? E aí ela falou que esse sentimento, essa questão dela, emitem fluidos pesados e venenosos. Então não é muito legal. Ó, minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Ou seja, ela não teve que passar pelo hospital como o André Luiz passou, porque caso você não saiba, cada caso é um caso, né? E aí ela foi direto para casa da avó dela, que é a mãe do Lísias, né, a Laura, para poder ser cuidada por ela. Então ela não teve que ficar no hospital igual o André Luiz. Manifestei o desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não fez rogada quando lhe dei a conhecer. Corta. Quando lhe dei a conhecer meu desejo. Então o André Luiz pediu, né? Queria muito conhecer a neta. E a Laura, obviamente, falou: bora, vamos conhecer, por que não? Né? Chegamos num quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em incômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. Então, né, a Laura estava apresentando para a neta dela o André Luiz, que se chama Heloísa. Então, gravem esse nome. O nome da neta da Laura é Heloísa. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção, cumprimentou-me esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte justifica-se a tuberculose, foi longa e deixou-lhe traços profundos. Então ela teve tuberculose antes de desencarnar, né? E isso ficou no perispírito dela, então ela ainda tá sofrendo um pouquinho por conta disso, né? A Heloísa. Mas não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Ou seja, já o primeiro ensinamento desse capítulo. Não é porque a gente tá doente, né, ou mal. A gente deve esquecer de ser otimista e de ter coragem, né, galera? Isso é uma coisa interessante, porque normalmente a gente esquece, né? A gente começa a ficar aflita, a gente começa a ficar mal, e aí a gente
vai desandando e quando vê a gente tá em desespero, sendo que ser otimista e ter coragem para fazer o que é necessário é muito importante e às vezes a gente esquece. Então o primeiro ensinamento aí já foi dado. Aí o André Luiz, né? Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a afar-lhe violentamente, e colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Ou seja, o fato dela estar ali mal, triste, angustiada, é porque ela não teve a educação sobre a vida espiritual. E a Laura acabou de falar isso. Né? Porque quando, gente, olha como é importante a gente estar lendo esse livro, por exemplo, como ler as obras básicas, né, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né, outras obras de Chico Xavier, temos várias aí, né, porque a gente tem uma base, né? Imagina você chegar e não saber nada, e aí saber que você continua vivo, que as pessoas que você deixou aqui estão existindo, estão vivendo, e que você tá indo para outra parte da tua evolução, sabe? A gente tem que buscar aprender isso para chegar lá já sabendo pelo menos o básico, né? Quanto mais você souber, melhor. Mas para você ver como isso faz diferença, né? Talvez se a Heloísa soubesse disso antes de desencarnar, ela não estaria tão mal, tão angustiosa, tão triste, tão deprimida, né? Sabes que tua mãe não demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo. Então a avó da Heloísa falou que em breve a mãe da Heloísa vai vir também, né? Então ela não deve ficar triste por isso. E que ela não deve contar com a fidelidade do noivo. Que de modo algum está preparada a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, despousará outra e deve se habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Ou seja, ela já tá falando pra ela tirar o cavalinho dela da chuva, que o noivo dela não vai nunca mais arrumar ninguém. Obviamente, né, gente? Primeiro que ela falou que ele não tá preparado para oferecer isso, né? Essa sincera dedicação espiritual. E ele tá longe do sublime amor iluminado. E também não seria justo ela exigir, se, por exemplo, que ele desencarnasse e fosse lá encontrar ela. Claro que não. Então ela já falou, ó, Heloísa, tira teu cavalinho da chuva, porque o teu noivo ele vai seguir a vidinha dele e você tem que seguir a sua aqui. Isso faz parte da evolução, né? E aí ela continua, né? Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. Então ela tá falando, né, que não tem por que ela force, por exemplo, o noivo dela a ir pra colônia espiritual, né, porque além que ela ia ter que pagar isso, não faria nenhum sentido ela pedir isso, né, porque ela falou, não vão te faltar amizades carinhosas e nem colaboração fraternal aqui para você evoluir. E se amas de fato o rapaz, deve procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, né, olha que mulher sensata que é a Laura. Ela já falou, Luísa, se você ama de fato ele, você deve buscar a sua melhoria interna, né, para poder ajudá-lo mais tarde. E isso é verdade, gente. Isso até na Terra, tá? A gente ama tanto uma pessoa e a gente quer que a pessoa fique com a gente, né, grudada. Mas às vezes ela não é pra pessoa ficar, né? Às vezes a pessoa precisa voar, como nós também precisamos voar, e cada um voar para um lado, para um lugar, e às vezes não estamos, né, nos planos da pessoa, como a pessoa também não está no nosso plano. A gente tem que aceitar isso e viver a vida e buscar nos melhorar para tentar ajudar a pessoa ao máximo que puder. Então é bem outro ensinamento aí, né? Como o amor, ele não é só receber, né? Ele também é dar. E dar, às vezes, é manter distância, não ter mais relacionamento com a pessoa, né? Complicado, galera. E aí continua, né? Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer um novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. Então o André Luiz ficou com dó, né? Porque ela tava chorando muito e perguntou: Da onde você vem, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa.
Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com os seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose. Não obstante os tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha caridosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Então, olha como a Heloísa tá se lamentando, galera. Ela desencarnou, ela não teve que passar pelo umbral, né? Ela passou ali 15 dias mais dormindo, ou seja, não ficou sofrendo nem nada. E nem teve que ficar no hospital, né? Ela foi direto ali pra casa da avó dela. Ela teve tuberculose, né? De fato, sim, não é uma coisa legal. Passou pra mãe dela. Mas assim, ela tá se lamentando por conta disso e também se lamentando por causa do noivo. Mas olha o que a avó dela vai dizer. Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Isso é muito verdade, né, galera? Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações cruéis comparada às nossas experiências. Olha, mais um ensinamento aí pra nós, tá, galera? Nós, ela fala, né? Tanto a Heloísa quanto nós mesmo. Eu passo por isso. Às vezes a gente acha que nosso sofrimento não tem ninguém sofrendo igual a gente ou pior que a gente. Mas primeiro que a gente deve lembrar que aqui na Terra já tem gente que sofre muito mais do que nós. E em outros lugares do universo aí, né? Que tem criaturas de fato sofrendo. E a gente se lamentando. Então, assim, é uma coisa da gente pegar e analisar. Falar, bom, ao invés de eu ficar me lamentando, de eu ficar aqui depressiva, triste, eu vou agradecer. Foi levantar a mão pro céu e falar, obrigado por essa oportunidade de evoluir. Porque tudo é Deus permitindo. Então, se você está fazendo boas escolhas, se você está buscando, né, escolher os bons caminhos, se dedicar, se esforçar, não tem que se preocupar. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele, né? E buscar passar pelos problemas com coragem, resiliência, abnegação, fé, tá? E aí ele continua aqui, né? Arnaldo, porém, vovó ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá que pensar, acentuou a contrafeita. E acreditai sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona, com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo teu corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro, reconfortar-se muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Ó, gente, mais um ensinamento aqui, né? Ela fala aqui que o noivo dela, o noivo da Heloísa, ele ficou assim, comovido, né? Ele ficou triste, ele, né? Claro, quem não fica chateado? Mas assim, ele não tá preparado para compreender o sentimento verdadeiro, o sentimento puro. São poucos aqui na Terra que compreendem isso, galera. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Então, olha só, né? Então, observe aí. Será que você conhece o que é o amor iluminado? Ou será que não? Vamos refletir sobre. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida. Muitas vezes, mais no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Então, eu gosto da Laura porque ela é sensata. Então, ela já mandou a real pra neta. Ela falou, ó, filha, seguinte, tu pode ajudar teu noivo sem nenhum problema quando você estiver melhor, quando você puder ir pro planeta Terra fazer excursões, né? Os espíritos vinham assim pro planeta Terra. Você pode ajudar teu noivo sem nenhum problema. Mas já esquece que ele vai estar solteirão lá, pensando em você, dedicando a você. Não, ele vai estar casado com outra. Óbvio. Isso é verdade, gente. A vida continua, né? A gente tem que seguir. Claro que cada caso é um caso, né? Tem pessoas que compreendem o amor iluminado, mas tem gente que não, a maioria não. Então ela tá falando aqui. E aí o André Luiz, admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa da Heloísa. Não sabia a convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Até o André Luiz achou que a Laura é sensata, porque ela é, né? Pelo amor de Deus. Aí a Heloísa, será possível?
A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: não sejas teimosa, nem queiras desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois note, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de reestabelecer o corpo físico, Arnaldo, ou seja, o noivo da Heloísa, né? Embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Agora que estás aqui, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Então, olha só. Enquanto a Heloísa estava encarnada, né, no hospital lá, quando o médico estava falando que não teria mais volta, né, que realmente a tuberculose estava muito forte, etc. Ela tinha uma amiga que se chama Maria da Luz, que levava flores para ela todos os domingos. E ela falou, né, a avó falou que quando o médico falou que realmente não teria mais volta, o Arnaldo, muito magoado, ele realmente ficou magoado, já começou a envolver em vibrações mentais diferentes, ou seja, já começou a vibrar diferentemente para essa amiga da Heloísa, da Maria da Luz. Aí já começou a pensar, interessante, solteira, né? E começou a se interessar por ela. Então, olha só que interessante. E aí a Heloísa fala, ai, que horror, vovó. E aí a avó dela continua. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Ou seja, o noivo dela ainda não chegou ao ponto de descobrir as belezas sublimes do amor espiritual. Ele é um rapaz comum e, como qualquer outra pessoa, ele tem necessidades, né? E ele já conseguiu a vida dele, né? Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é algo de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Nossa, olha que voz sensata, galera. Olha que lindo. Ela falou, você não pode mudar uma pessoa, por mais que você ame ela. Ele tem as necessidades agora de passar por esse processo, de passar por esse momento de experiência na vida dele. Faz parte. Uma hora, ela falou aqui, ó, a gente se descobre sozinhos, né? A gente cresce, a gente descobre vivendo, caindo, aprendendo. A gente pode ver uma criança, ela cai, ela aprende, etc, etc. Então, por agora ele precisa disso. Não tem muito o que a Heloísa fazer, ela pode auxiliá-lo ali na medida do possível. Mas essa questão, ele tem que aprender sozinho, galera. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, que sempre que julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Olha só, gente, a menina já ficou com ciúmes da amiga, né? Falou, como assim? A minha amiga já tá ficando com meu noivo, né? Tá interessada no meu noivo. Que história é essa, galera? Como assim? Né? E eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo faria isso. Quer dizer, ou quase todo mundo, né? Porque eu me coloquei no lugar dela. Eu ficaria assim também, falar, minha amiga, como assim? Que amiga é essa? Amiga da onça que já vai tendo interesse no meu noivo? Que história é essa, sabe? Só que a Laura, ela é muito sensata. Ela é uma mulher muito sensata. Ela fala, não é melhor ser uma amiga sua, que sempre vai ser sua amiga em espírito, né? Sempre vai ser sua amiga espiritual, do que uma outra mulher que talvez dificultasse o acesso ao coração do teu noivo? Reflitam, galera, reflitam pra vocês verem que é verdade. Porque é melhor uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que a gente sabe que é uma boa pessoa, né? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente deseja o melhor pra ela. Então não é melhor saber que ela tá com uma amiga nossa, que é uma pessoa de bem, uma pessoa que vai ser nossa amiga, né? Isso é muito melhor. E aí, olha o André Luiz. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidava novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso.
Ao sentarmos-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fadigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Então, né, a avó viu que o André Luiz, ele ficou um pouco desconfortável, né? Ele ficou tipo, meu Deus, mano. Além dele ter aprendido, né, ele ficou olhando e falou, meu Deus. E a neta tava chorando muito. Aí ela pegou e falou, eu não tô te falando isso pra te machucar, jamais. Eu tô te falando pra te acordar, pra te ajudar. E é verdade, gente. A gente não vê ela falando nenhuma mentira e nem sendo grossa, nem nada. É que às vezes, gente, eu percebi isso. A verdade dói. A verdade dói demais. Né? A verdade fere, mas é necessária, é importante. Né? Então a gente tem que escutar e meditar sobre ela. E eu convido vocês a meditar sobre todos esses ensinamentos que a gente aprendeu nesse capítulo, tá? E aí depois a mãe do Lises chamou o André Luiz para voltar para a sala de estar e falou, né, que ela poderia sim ter ficado em alguns hospitais, mas um dos assistentes achou melhor que ela ficasse ali na casa da avó, né, a neta ficasse na casa da avó. E ela falou que em breve a mãe, né, da Heloísa, a Teresa, ela vai também vir pro plano espiritual, porque ela, caso você tenha acompanhado aqui, né, a Heloísa passou também tuberculose para a mãe, então provavelmente ela tá passando ali pelos dias finais da existência corpórea para voltar pro plano espiritual. E aí ela falou que tá muito feliz por causa disso, né? Também, claro, ela fica chateada, mas fica feliz por saber do retorno, né? No final ela fala, um pouco de paciência e atingiremos, corta, um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. E aí, galera, finalizamos este capítulo maravilhoso. O próximo capítulo é o capítulo 20, Noções de Lar. Se vocês quiserem, vocês já podem ir lendo, né, claro. E eu quero, né, que vocês meditem sobre esse capítulo, sobre a questão do amor, sobre a questão de dar e de receber amor, sobre a questão de abrir mão, né, não sermos egoístas, não ficar só pensando em nós. Porque se você perceber, a Heloísa tá super sendo egoísta. Ela só tá pensando nela, e no que ela tá sofrendo, e no que ela tá causando, e no que ela queria, sendo que, assim, é uma coisa tão maior do que só ela, né? Ela tem que pensar no além, só que ela ainda não tá pensando, né? Faz parte, claro, mas a gente tem que sempre se perguntar se nós somos assim. Será que a gente não se preocupa só com a gente e esquece um pouco do outro? Porque às vezes a gente pode estar fazendo isso e a gente não percebe. Então é legal a gente parar e analisar. Enfim, galera, vejo vocês semana que vem. Já deixem o like, comentem, compartilhem e me sigam no Instagram, que é @Vicky_Raiz. Beijos, beijos e até semana que vem.